TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, começa agora o Pela Ordem, pela TV Fortaleza, emissora oficial da Câmara Municipal de Fortaleza, e pela TV Assembleia, a emissora oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Programa Pela Ordem, que vai para Fortaleza, região metropolitana, também transmitido para todo o estado do Ceará. É um importante instrumento, uma ferramenta de comunicação, mas principalmente de transparência do poder legislativo de Fortaleza para com os cidadãos e para com as cidadãs, no que diz respeito a abrir espaço para que possam acompanhar os mandatos parlamentares e também todas as atividades da Câmara Municipal de Fortaleza. E o programa Pela Ordem tem este objetivo de levar informação social, orientação social aos telespectadores da TV Fortaleza e também da TV Assembleia. E hoje nós recebemos o vereador Idalmir Feitosa, do Partido da República. O vereador Idalmir Feitosa é formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, em Administração Pública pela Universidade Estadual do Ceará, eleito vereador no 6º mandato na Câmara Municipal de Fortaleza, vereador de Fortaleza pelo 6º mandato, foi constituinte da Constituição de 1989, da construção da Lei Orgânica, nova Lei Orgânica, logo após o período da redemocratização. Logo depois da Constituição de 1988, os estados e os municípios buscaram a adequação à Carta Magna do país e o o vereador Idalmir Feitosa, doutor Idalmir Feitosa, teve participação importantíssima, como outros parlamentares, na construção da Lei Orgânica do município. Vereador Idalmir Feitosa, é uma honra recebê-lo aqui no programa, tudo bem? A honra seja minha, eu me encontro feliz pelo convite. O tema do programa é significativo, que é Pela Ordem, é a coisa que eu mais reclamo em plenário da Assembleia, da Câmara Municipal, é exatamente o sentimento de obediência às normas que devem ser seguidas no processo legislativo regular. E, às vezes, as pessoas confundem questão de ordem com pela ordem, né? Pela ordem não, na realidade, a forma de se frenar o comportamento daquelas pessoas que estão dentro do plenário e que saem da normalidade da linguagem legislativa, da atividade parlamentar, enfim, dos procedimentos que devem ser executados e exercitados dentro da Casa Legislativa em plenário. O vereador Idalmir Feitosa, talvez pela primeira vez, ele traz a inspiração do nome do programa Pela Ordem, né? É uma espécie do regimento interno da Câmara Municipal de Fortaleza que organiza o rito de funcionamento da sessão plenária, né? Eu sou muito feliz por esse Pela Ordem, eu não estava nem sabendo direito o nome do programa e me anima muito porque faz parte do positivismo, ordem e progresso que tremula em nosso pavilhão nacional e que a nação brasileira deve se encontrar com esse binômio para que a gente possa fortificar e enaltecer o nosso real Estado de Direito Democrático, porque nós precisamos exercitar a democracia em toda a sua plenitude. Não adianta se dizer que democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo, quando na realidade o exercício das atividades governamentais não possam atingir a plenitude desta máxima, né? Por isso eu quero dizer que, pela ordem aqui desse programa, eu me sinto muito feliz e fico certo de que vou fazer tudo para que, na realidade, o Pela Ordem possa, no futuro, também botar tudo pela ordem e pelo progresso. Vereador Idalmir Feitosa, o senhor foi eleito em 1989 e já participou da Constituição, da elaboração da Constituição do município de Fortaleza, a Lei Orgânica do município de Fortaleza. Qual era o ambiente da nação, da cidade, pós-redemocratização, a construção de uma nova Constituição para o país, né? Qual era o espírito
das leis daquele momento em que o Brasil era transformado aí, passava a ter uma Constituição e passava a esta nova fase da democracia? Eu ouso em dizer que nas 3 esferas de governo a gente sempre notou uma ansiedade muito forte para que pudesse imperar a realidade dos sentimentos democráticos, né? Por exemplo, na nossa Constituinte, que é a lei orgânica do município, eu notava uma euforia muito grande. E eu queria fazer uma particularidade, porque a minha primeira eleição foi um caso sui generis, e eu sou responsável por isso, porquanto o nosso relator, no caso o juiz Helder, ele foi juiz em Tauá, foi o relator dessa matéria, doutor Helder Mesquita. E ele se esqueceu de fixar o número de cadeiras que, na realidade, precisava serem preenchidas com o resultado da eleição. E como ele não fixou o número das cadeiras, eu entrei com um memorial e pedi ao Tribunal Regional Eleitoral que ordenasse a fixação dessas cadeiras. E 3 pessoas, aliás, 4 vereadores, entraram na fixação das cadeiras, que foi, pela ordem, o Carlos Ayol, que foi o mais votado dos 4. Saudoso Carlos Ayol. Depois, o menino, o Sérgio Novaes, eu e, em último lugar, o Heitor Ferro. Nós 4 entramos na fixação das cadeiras que foi, na realidade, determinada pela própria legislação eleitoral diante do esquecimento que houve por parte do relator. Então, a euforia, se é que eu possa bem dizer esse termo, era de um sentimento nobre. E eu enxergava, naquela época, não com o conhecimento de causa que eu tenho hoje, mas o sentimento era o exercício da plenitude da cidadania. E eu vendo aquilo tudo, mas eu não sabia, e confesso que mesmo formado em Direito, que a cidadania fosse um dos fundamentos do nosso Real Estado de Direito Democrático, conforme se encontra inserido no item 2 do artigo 1º da nossa Carta Magna. Então, existia, por parte dos vereadores de 1989, ou seja, na primeira legislatura, depois da situação antidemocrática, né, que a turma chama de ditadura, eu não gosto de dizer que seja ditadura, mas eu digo que seria um regime antidemocrático, né? E houve uma vibração muito grande e, na realidade, eu tive a felicidade de ser o subrelator da lei orgânica, né? E fui o relator, inclusive, era o Carlos Ayol. Eu fui o subrelator, mesmo sendo novato, nós entramos, mas nós tivemos a felicidade de ocuparmos essa posição por sermos formados em Direito e tivemos o privilégio e o reconhecimento por parte dos colegas que formavam o colegiado legislativo. No regimento interno, eu fui o relator. Hoje eu entendo que o regimento interno da nossa casa e a própria lei orgânica precisa se coadunar com os preceitos constitucionais vigentes e as alterações que tem normalmente dentro da execução do mundo jurídico e da aplicação do direito dentro do processo legislativo, como eu já falei, nas 3 esferas de governo. Por isso, eu entendo que havia uma vibração de euforismo, posso dizer. A cidade participava, os segmentos da sociedade participavam, vinham à Câmara, né? Não só participava, como nós provocávamos. Também, né? Não é? É papel da Câmara. A gente provocava muito a vinda das comunidades, né? Das lideranças comunitárias, né? E eu entendo que foi muito salutar o início da nossa legislatura, a partir de 1989, né, até os dias atuais. Eu vejo que a Câmara Municipal teve um soerguimento muito forte e os nossos colegas, pelo menos eu defendo a todos eles, tem muita assim, obediência de respeito aos princípios da hierarquia e da disciplina, né? Esse binômio da hierarquia e da disciplina predomina de forma muito forte, afora a obediência aos preceitos éticos que todos nós devemos nos basilar e termos como escudo mais forte
de todo o comportamento legislativo. A própria positivação da legislação brasileira na Constituição, né, a hierarquia, a disciplina dentro da norma jurídica, referenda o que o senhor acaba de dizer, e foi exatamente sobre esse aspecto que eu abordei a questão da Constituinte, a sua participação na construção, né, na organização da lei orgânica do município, e 30 anos depois nós temos aí a possibilidade de estar observando várias modificações, atualizações na Constituição Federal, a Constituição do município também sempre recebendo atualizações. Isso é normal a partir da própria vida, do convívio social, né? Eu acho isso mais do que normal, porque eu sempre digo a toda hora e a todo instante, a obediência ao princípio da hierarquia das leis. A gente tem que verificar que a Constituição brasileira é a Carta Magna, é o documento maior. A partir das normas que se encontram inseridas em nossa Constituição, que fala dos direitos e garantias fundamentais do homem, que fala, enfim, de tributos, que fala de tudo que, na realidade, da ordem social, que fala dos fundamentos do real Estado de Direito Democrático, a Constituição nos dá o norte para que a Constituição do Estado possa se adequar dentro do princípio da autonomia do Estado e o município também possa ter a obediência aos postulados constitucionais, com obediência à Carta do Estado e, consequentemente, criar uma lei orgânica que possa ser adequada à realidade do município. E essa realidade do município deve ser exatamente observado os dois poderes, porque nós não temos o poder judiciário, mas os dois poderes, o executivo e o legislativo, devem ter a sua independência e a sua harmonia de forma constitucional, como preceitua as nossas normas. Doutor Idalmir Feitosa, permita-me, vereador Idalmir Feitosa, o senhor é um parlamentar experiente, na área do direito também, um dos parlamentares que orientam o funcionamento da Câmara, orientam os demais pares. A gente até tem acompanhado, vez por outra, um depoimento de um ou outro vereador que tem consultado, não é, ao senhor sobre alguns aspectos do próprio funcionamento da casa, da lei orgânica, da legislação de modo geral. E, de certo modo, é importante que façamos esta observação, e o senhor traz toda a experiência da Constituinte, destas décadas de serviço à cidade de Fortaleza, de debates importantes, e o Brasil vai passando por transformações. O senhor vem acompanhando isso com muita propriedade, e nós, na última semana, tivemos episódios, né, de vazamento de algumas mensagens, né, entre membros do Judiciário, tanto da magistratura como do Ministério Público. Enfim, gerou-se aí uma polêmica imensa. Estamos nesta fase de acompanhar os fatos, né? Como é que o senhor vem acompanhando, então, todos estes acontecimentos? Olha, meu nobre entrevistador, Paulo, eu sou um apologista da verdade. Eu sou um amante da verdade e justifico por que esse amor à verdade. O grande mestre dos mestres disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, às vezes, o grande orador romano, Cícero, tem uma máxima que ele diz: veritas odium parit, a verdade gera o ódio. Mas eu não me afasto da verdade, ela doa em quem doer, eu sempre estou ao lado da verdade. Eu não quero, em nome da verdade, ser melhor do que nenhum dos vereadores que compõem os 43, que são o corpo de... Mas eu me esforço muito para que, na realidade, as pessoas possam compreender a necessidade de que, num ordenamento colegiado como o nosso, que tem como finalidade principal legislar as leis que têm ingresso na sociedade para os nossos concidadãos, para o exercício das nossas cidadanias,
Eu acho que nós não podemos, de maneira nenhuma, nos afastarmos da verdade. E aí, às vezes, quando eu sou consultado e as pessoas me pedem alguma orientação, eu dou tudo bem. Mas quando existe o aferre, que eu tenho que tomar uma posição de um lado, porque é o lado que está correto, aí o outro lado fica com raiva de mim. Mas eu nunca me aborreci por essa raiva, porque eu não tenho ódio de ninguém. Eu sempre digo, eu trago 2 sentimentos de vida que me orientam na minha vida terrena e que eu me glorifico por esses 2 sentimentos. É o sentimento da gratidão e o sentimento do perdão. E se existe uma coisa que eu faço com muita significação, com muita consciência, é saber perdoar. Eu perdoo tanto que minha mulher diz que eu não tenho vergonha. E não é possível, mas não é não, é porque você tem que saber perdoar. Porque quando você perdoa, pode ficar certo, absolutamente certo. Quando você perdoa, você bota cada vez mais Deus dentro do seu coração. Talvez por isso a parte aí, essa capacidade de perdoar, explique a longevidade do senhor que aniversariou na última quinta-feira, 13 de junho, dia de Santo Antônio. Um dia bastante celebrado na Câmara, entre familiares também. Eu sou um antoniano, me orgulho de ser protegido por Santo Antônio. Meu nome é Antônio Idalmir Carvalho Feitosa. E eu confesso que eu tenho muito orgulho de ter nascido dia de Santo Antônio, porque eu tenho certeza que ele, onde está, com o verbo dele, ele me protege no sentido do desempenho da minha palavra. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo. A gente volta em instantes com o vereador pelo PR, Idalmir Feitosa, do município de Fortaleza. O vereador vai falar sobre leis de sua autoria, requerimentos de sua autoria, a sua relação com a comunidade aqui no município de Fortaleza e, naturalmente, você vai esperar só um minutinho só, nós estaremos de volta trazendo aqui a participação, né, de maneira transparente do vereador Dr. Idalmir Feitosa. Até daqui a pouquinho. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno-infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia Enem, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com Pela Ordem, estamos conversando com o vereador Idalmir Feitosa, do PR, vereador do município de Fortaleza. Estamos falando para Fortaleza, região metropolitana e todo o estado do Ceará, pela TV Fortaleza e também pela TV Assembleia, que é a emissora de TV oficial da Câmara, da Assembleia Legislativa do estado do Ceará. Vereador Idalmir Feitosa, no primeiro bloco, nós iniciávamos, na verdade, ouvia o início da opinião do senhor com relação a estes episódios, né, que têm sido divulgados em massa, né, na imprensa nacional, de comunicações via mensagens entre Ministério Público, magistratura, membros, né, não a magistratura, o Ministério Público por completo, mas membros. E como é que o senhor tem acompanhado? Isso ligado à Operação Lava Jato, né? Ligado também à apuração que resultou na prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e há aí uma polêmica imensa. Como é que o senhor tem acompanhado esse fato? Olha, ninguém exercita a justiça praticando a injustiça. É um conceito que eu tenho e que eu tenho certeza que esse conceito é universal
ele não é meu, também não sei de quem seja o autor, mas essa máxima dizendo que ninguém exercita a justiça praticando a injustiça, ela é mais do que verdadeira. Agora, olha, existe um sentimento dos opositores do atual presidente Bolsonaro que procura a toda hora e a todo instante fazer o mal a esse homem, custa o que custar. Eu não quero aqui criar nenhum proselitismo de ordem adversa, no sentido de ser leviano e dizer isso, aquilo, aquilo outro, mas eu gosto de dizer o seguinte: estava havendo uma grande discussão aqui na Câmara, não sei se você acompanhou, e o pessoal do PT, que são dois valorosos vereadores, e eu os tenho como homens dignos, mas aí eu perguntei exatamente no aferre que estava havendo dentro do plenário o seguinte: me diga uma coisa, eu não tenho certeza, mas o Zé Disseu foi condenado. Foi pelo Antônio Palocci, eu não sei se foi pelo Antônio, como é pelo Moro, eu não sei. Antônio Palocci foi outro condenado, que é ex-secretário, ex-ministro da Fazenda. O Genuíno foi condenado. O Delúbio Soares foi condenado. O Vacari foi condenado. São 5 estrelas cardeais do PT, que tinha o PT na mão como o maior instrumento da administração brasileira. Aí eu pergunto, me diga uma coisa, será que o Lula não sabia de nada disso, não? Essas 5 pessoas serem condenados dessa natureza, e aí o Lula não sabia de nada. E aí, em razão disso, aí é onde vem a vendita. Vamos nos vingar. Aí tem essa situação do vazamento dessas conversas entre o procurador e o então juiz Moro, hoje ministro da Justiça. Eu confesso que eu tenho muita credibilidade no comportamento do Moro. Se porventura ele tenha cometido esses desatinos, a gente só pode entender pela falibilidade humana, porque todos nós somos falíveis. Agora, eu confesso que deliberadamente ele tenha feito alguma coisa para prejudicar o Lula, não prejudicou, não. Olha, eu ouso em dizer, e aí eu digo com muita convicção, custe o que custar, me julguem como julgar, Jesus Cristo foi crucificado para redimir e perdoar os nossos pecados. Botar ao lado dele o bom ladrão Dimas e o mau ladrão Gestas. A próxima vez que Jesus Cristo vier, vão botar 3 ladrões do lado dele. O bom ladrão, que eu não sei se vai continuar o Dimas, o mau ladrão, que eu não sei se vai ser continuado o Gestas, e vão colocar o pior ladrão. Você sabe quem é o pior ladrão? Não poderia saber. Se não poderia saber, eu digo com toda honestidade, o pior ladrão que existe nesse país é o Lula. Porque se ele não roubou, ele deixou os outros roubarem e está aí, 5 pessoas condenadas. Exatamente. Eu tive hoje a felicidade de apresentar nesta casa a criação do Dia Municipal de Combate à Corrupção. Foi um projeto de lei meu que entrou na pauta hoje e foi aprovado hoje, vai subir para a sanção prefeitural. É um dia de mobilização, de reflexão. Será sobre o dia 7, aspecto, será dedicado né? o dia 7 de abril. É a data que eu, na realidade, escolhi para que a gente possa fazer uma reflexão e mostrar que combater a corrupção sob todos os seus prismas. Porque nós não podemos aceitar continuar num país onde só possa prevalecer a ladruagem. Eu confesso, ninguém mais do que eu, eu tenho certeza, ninguém mais do que eu foi admirador do Lula do que eu. Porque um camarada que nasce lá no Agreste Pernambucano, sai lá de Pernambuco, chega em São Paulo, cria um sindicato, cria um partido, é presidente da República em 2 mandatos, faz seu sucessor. E hoje eu estava na minha missa, exatamente rezando em prol do meu aniversário, agradecendo a Deus os dias de vida que ele me deu. E eu disse, mas rapaz, que tristeza, né? A primeira mulher brasileira, que é um orgulho para todos nós ter uma mulher brasileira, presidente da República, caçaram a mulher. A mulher, fizeram um impeachment da mulher. Agora fizeram por quê? Exatamente porque caiu em cima dela tudo que na realidade o Lula praticou de errado.
e ela, na realidade, foi eleita porque quem fez a eleição dela foi o Lula. Olha, existe muitas coisas que têm que ser esclarecidas com dignidade, com respeito, sem a gente estar vilipendiando a honra de ninguém. Eu não quero de maneira nenhuma, vilipendiar a ninguém e nem tampouco atingir a honra de ninguém. Mas que a gente precisa coibir, frenar e encontrar, através da justiça, um combate à corrupção, no sentido de que os ladrões deste país cada vez mais vá para a cadeia, isso é importantíssimo na vida nacional. Vereador Idalmir Feitosa, agora a gente vai falar um pouco sobre o mandato, né? A execução do mandato, as atividades do mandato parlamentar de Idalmir Feitosa, né? As propostas, as leis, os requerimentos, as atividades junto às comunidades do município de Fortaleza. Eu gostaria de tocar inicialmente num projeto, numa lei, né? Num projeto de indicação de autoria de Vossa Excelência, que trata da disponibilidade, da criação, instalação, na verdade, de bicicletários nas escolas públicas do município de Fortaleza. Isso é no sentido de conscientizar os estudantes, ainda mais também professores, a própria comunidade sobre a importância da boa mobilidade urbana? O bicicletário já existe em vários locais, né? Mas eu estou tentando que a parte da bicicleta, o bicicletário, seja instalado em cada unidade municipal, exatamente para que o aluno possa exercitar o direito de se locomover através de uma bicicleta como professor e tudo mais. Mas eu tenho um dos grandes orgulhos de minha legislação é a proibição que eu fiz e que está na lei, é que, na realidade, proíbe a venda de bebidas alcoólicas a 400 metros de qualquer unidade escolar. Em 2003, só um parêntese, em 2003 eu fiz esta reportagem aqui pela TV Fortaleza, com o senhor indo a uma das escolas aqui do município de Fortaleza, exatamente para enaltecer a comunidade escolar. Eu me ufano desta lei porque eu estou exatamente defendendo a juventude. O grande José Henriero, que escreveu O Homem Medíocre, escreveu um livro que é meu catecismo de leitura na cabeceira da minha cama. Ele escreveu As Forças Morais. E lá tem uma máxima do José Henriero que diz que a juventude é a levedura moral dos povos. Em decorrência desta frase e desta sentença é que eu criei essa lei, porque eu não posso entender que a juventude, sendo desvirtuada da educação e sendo levado para o mau vício do alcoolismo, da embriaguez, aí a gente está, na realidade, acabando com os homens. E Pitágoras, o grande Pitágoras, tem uma lição muito boa para a educação, quando ele diz a máxima: eduque as crianças que não será preciso castigar o homem. Então o homem jamais será castigado quando a criança for educada. Também no sentido de mobilidade, mas principalmente no sentido de inclusão, vereador Idalmir Feitosa, do Partido da República, o senhor tem também uma proposta que é a 38 de 2018, a 038 de 2018, que propõe a isenção da cobrança dos estacionamentos em eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer aqui no município de Fortaleza para pessoas idosas e pessoas com deficiência também. Eu acho que essa isenção não traz nenhum prejuízo para o erário municipal, não. Muito pelo contrário. É um estímulo para que, na realidade, as pessoas idosas, e principalmente as pessoas que têm alguma deficiência física, possam acompanhar o desenvolvimento cultural do seu município, tendo essa isenção que não vai, como eu já disse, é um estímulo que a gente está dando às pessoas, né? Eu queria lhe dizer que, em defesa do nosso grande romancista José de Alencar, por ocasião do seu centenário, eu tive a felicidade e me encontro como autor da lei em que nós colocamos a estátua de Iracema dentro da Lagoa de Messejana. As pessoas podem assim ver a estátua de Iracema, dizem que ela está até meio maltratada, não está muito bem cuidada, não está pintada, eu não sei, não passei por lá ultimamente. Mas o que acontece é o seguinte: a estátua de Iracema não está ali, dentro da Lagoa de Messejana, porque seja um monumento físico, não, um monumento da arte, não. É porque ali eu estou exortando
é o centenário do grande romancista José de Alencar, que escreveu o romance Iracema. São esses sentimentos que a gente tem que fazer o povo entender para que, na realidade, a cultura possa soerguer o conhecimento do homem para a sociedade. É muito simples. Para que uma lei pegue, ela tem que ter a eficácia da lei, tem que ter divulgação, tem que ter publicidade, né? Ela tem que ter cheiro de povo. Pois é, e é interessante que isto é por intermédio de lei, o senhor realizou e propôs a instalação da estátua de Iracema na Lagoa de Messejana, naturalmente por lei, né? E é impressionante como é um ponto de visitação, uma referência da cidade de Fortaleza no que diz respeito a cartão postal. Pois é um cartão postal. E resgatando a própria história do romancista José de Alencar. Resgata, né, a memória do grande escritor que foi José de Alencar. Né? É isso aí que eu, na realidade, patrocinei no sentido de fazer o soerguimento desse homem que está para a literatura nacional como um exemplo de vida. Né? A lei que institui o aniversário, a lei que oficializa o dia do aniversário de Fortaleza, também é da autoria do senhor. É, de minha autoria, e ela não nasceu por invenção minha, não. Ela nasceu porque Dom João V, né, quando tinha exatamente a querela entre Aquiraz e Fortaleza, né, aí Dom João V baixou o decreto presidencial elevando o povoado à vila de Fortaleza. É o primeiro ato. E existe até um projeto de lei de um grande amigo meu, que está agora nessa legislatura, querendo mudar o aniversário da cidade. É como eu já disse, rapaz, olha, eu sinceramente acho que quem tem que decidir isso é a sociedade, é o povo. Quando eu fiz a lei, fiz porque pesquisei e fui orientado por um dos grandes historiadores que não está vivo, mas que todo mundo conhece, e a memória dele é um exemplo para todos nós, Manuelito Eduardo Pinheiro Campos. Foi ele que me disse, a data deve ser 13 de abril. Né? Muito bem. O vereador Edalmir Feitosa, assim como os demais parlamentares, naturalmente tem que estarem presentes nas sessões plenárias, precisam debater sobre assuntos de interesse da cidade, de cidadãos e cidadãs, precisam ir à tribuna, criar leis, fiscalizar o Poder Executivo, mas também precisam estar junto à comunidade, ouvindo, né? Naturalmente recebendo as propostas, as solicitações daquelas pessoas que estão nos bairros e que têm demandas que são levadas aos parlamentares, que são os vereadores, que são os parlamentares que estão mais próximos da comunidade, como, por exemplo, requerimento, parece simples, mas muda e garante mais segurança na rua para as pessoas, né, que é a troca de iluminação pública para lâmpadas brancas e também podas de árvores em ruas, na Travessa Antônio Augusto, na rua, no bairro Meireles, né, teve também o reparo de malha viária, teve podas de árvores em alguns canteiros centrais da cidade, envio de congratulações pelas comemorações dos 45 anos da universidade, que já a comunidade acadêmica. Enfim, o parlamentar precisa estar ouvindo as pessoas, sentindo a cidade a partir das opiniões e das demandas. Na realidade, o parlamentar tem que exteriorizar o sentimento da população. Por exemplo, essa mudança de lâmpadas amarelas para lâmpadas brancas, né? A iluminação pública, no meu modo de entender, é um problema de segurança. Segurança pública. É um problema de segurança. E se ela é amarela ou ela não existe, ainda há uma árvore com uma copa enorme, aquilo ali também favorece. Perfeito. E por outro lado, o seguinte, há quem diga que essa lâmpada, chamada lâmpada LED, né, eles dizem que é lâmpada LED, ela é muito mais econômica do que a outra lâmpada. Ora, se ela é muito mais econômica e traz uma iluminação mais eficiente, trazendo mais claridade para a parte noturna, eu acho que, né? Eu, inclusive, agora mesmo vou entrar com um requerimento para o prefeito, pedindo, não é nem um privilégio, mas eu vejo essas faixas que, na realidade, são criadas, né, para as pessoas andarem de bicicleta. Faixas ciclovias. As faixas ciclovias. Mas tem determinadas faixas ciclovias que passam em frente aos templos religiosos
e não deixa nenhuma vaga para o vigário, o pároco, em que estacionar seu carro. Eu acho isso um absurdo. Adequação da lei à situação social. Quer dizer, eu acho que o vigário, o padre, que na realidade celebra para toda a comunidade, leva a palavra do evangelho ao mundo católico, a quem na realidade tem fé na pregação do evangelho, eu acho que deveria ter uma vaga para o padre. Aí o padre chega agora, não sabe nem onde é que bota o carro dele. Eu acho isso um absurdo. Em todos os casos semelhantes, pode-se abrir exceções e garantir as vagas. E essas vagas não é só para o padre da religião católica, não. Deve ser para os templos evangélicos, para os pastores, para todo mundo. O que é inconcebível é coibir ou fazer com que faça o afastamento do veículo da autoridade hierarquicamente religiosa que vai, dentro dos templos, pregar a palavra de Deus. Eu não aceito isso, não. Muito bem, eu coloquei aqui para o vereador Idalmir Feitosa comentar algumas de leis de sua autoria, requerimentos também que balizam a atuação do parlamentar, retirada aqui do informativo do vereador Idalmir Feitosa, né? Inclusive nas redes sociais é possível acessar informações sobre o mandato do vereador Idalmir Feitosa em @vereador Idalmir Feitosa e também no Instagram, @vereador Idalmir Feitosa. Inclusive esses dois componentes de informação que você dá aí, se alguém quiser me fazer alguma crítica, eu sou muito acatador de críticas. Eu acho que a crítica, quando ela é bem feita, ela é uma forma de nos levar à aprendizagem. Você tem que saber aceitar a crítica como meio de educação. Salientar, enaltecer essas propostas importantes para a cidade e a transparência, né? E essa abertura de estar interagindo com a população nos canais. Né? Eu toda a vida gostei muito, sabe, Paulo? Gostei muito de ir a todos os lugares onde tinha. Atualmente, hoje, eu frenei mais um pouco. Até porque eu já vi em algumas oportunidades, o camarada perguntar, comigo, graças a Deus, nunca aconteceu, não. O que você veio fazer aqui? Você está me entendendo? Quando, na realidade, você está no meio de uma comunidade onde o espaço é público. Sim. E qualquer pessoa pode estar lá dentro do espaço público. Mas a pessoa se julga dono daquele espaço e insulta a pessoa. O que você veio fazer aqui? Ora, gozado. É tanto que hoje eu vou muito nos lugares, mas eu gosto muito de receber o convite, porque a pessoa perguntar, o que você vem aqui? Eu digo, vim atender ao seu convite. Já faz a relação direta. Vim atender ao seu convite. Muito bem. Vereador Idalmir Feitosa, do Partido da República, obrigado pela presença importante do senhor aqui no programa Pela Ordem, que o senhor retorne muito em breve. Olha, eu agradeço a oportunidade e pela ordem quero pedir desculpas de algumas palavras malditas que porventura aqui foram proferidas, mas eu digo que tudo que fez aqui, fiz por respeito ao povo de Fortaleza e principalmente por amor a esta loira desposada do sol, a nossa querida e decantada Fortaleza. Até a próxima oportunidade, vereador. Até a próxima oportunidade. Nós vamos agora para o intervalo, em seguida voltaremos com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, aqui no programa Pela Ordem. Até já. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno-infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia EMEM, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Pela Ordem, agora conversando com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa sobre a conjuntura da política, da economia, do poder no Brasil, sobre também os contextos, né, que estão sendo
formados a partir dos fatos novos que têm sido divulgados de maneira ampla na imprensa nacional. Luiz Cláudio, tudo bem? Tudo bom, Paulo? É inacreditável como foi uma semana de noticiários muito rapidamente e virulentos até um certo ponto, né, Paulo? Sem dúvida, a questão da gravação das conversas entre membros da Operação Lava Jato, tanto de Curitiba como do Rio de Janeiro, trouxeram à tona um debate estilo Fla-Flu, né? E é um debate em torno de um dos principais temas em que movimentou um aparato policial, em que movimentou a organização do Poder Judiciário, tanto quanto a magistratura, né, o seu importante trabalho, como também o Ministério Público. Então, um vazamento de informações apurados e jogados, né, nas redes sociais pelo site The Intercept, que realmente mudou a agenda do debate no Congresso. Total. E eu acho que foi interessante, por um lado, porque literalmente ressuscitou, em alguns aspectos, a bancada de oposição. Por exemplo, o deputado cearense e líder do PDT, André Figueiredo, pediu uma CPI, né? Você nota que os parlamentares do PSOL, do PT, do PCdoB, do PSB, também do Cidadania, entre outros, pediram que se fosse aprofundado o debate. Porque a Operação Lava Jato, ela mudou literalmente a face da política brasileira. No Senado Federal, também, antes de ser convidado ou convocado, o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, já disse que vai, né? Vai falar sobre isso aí. Só que há um detalhe aí que precisa se ter cuidado. Sérgio Moro pode usar esse espaço que vai ser dado a ele, não só para explicar o fato, mas como também se tornar um palanque eletrônico. Porque Sérgio Moro, na minha avaliação, é um candidato futuramente a presidente da República, ou sucedendo o atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, ou lá na frente, disputando com o mesmo ou sendo apoiado pelo mesmo. Isso é um fato. Isso, o presidente Jair Bolsonaro eu acho que ele deve estar atento a tudo isso, né? Tem, porque em todas as pesquisas de opinião pública, o ministro Sérgio Moro tem números positivos maior do que o presidente. Lógico, eu acho que a partir dessa semana, a gente nota um novo norteamento da administração Jair Messias Bolsonaro. Mas também não há dúvida, né, Paulo, que a vitória dele na votação do complemento orçamentário ou suplemento orçamentário, que não estava previsto, mas que tinha que ser autorizado pelo Congresso, foi, sem dúvida, algo inesperado para nós que somos analistas políticos, né? O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto de Almeida, inclusive nós, no programa passado, nós o citamos. Foi citado o seu posicionamento, sua orientação para que houvesse esse remanejamento complementar de orçamento, para que houvesse a continuidade, que o governo não quebrasse a regra do orçamento, da garantia dos pagamentos. Não desse pedalada fiscal. Pois não houvesse as pedaladas, né? Então, foi realmente muito, muito interessante esse passo que o Congresso deu, Câmara e Senado, porque mostrou uma maturidade no tratamento da República. Agora, uma maturidade forçada. O presidente Jair Messias Bolsonaro, muito habilmente, tem jogado os parlamentares para debater com a opinião pública, não com o governo executivo. Porque a partir do momento em que ele não libera ministérios, não libera autarquias, não libera recursos do orçamento para esses parlamentares, e quando os mesmos reclamam do tratamento, ele disse que os mesmos vão conversar com seus eleitores. E também, por outro lado, existe uma rede bolsonarista que literalmente começa a puxar que uma parte da população comece a entrar em contato ou com o WhatsApp do parlamentar ou com o e-mail do mesmo, quer dizer, uma pressão social. E eu acho que isso já está dando resultados positivos. Por que, Paulo, na minha avaliação? Você nota que o presidente do Congresso, Rodrigo Maia, mesmo aprovando algumas medidas do governo, reclama que se deveria ter um equilíbrio maior entre o executivo e o legislativo. Mas, do outro lado,
indiscutivelmente, eu tenho que dar parabéns ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora, o velho presidencialismo de compadrinho e o velho presidencialismo de coalizão, na qual o toma lá da cá era muito aberto, pode até estar acontecendo, dentro de princípios mais republicanos. Parece que está reduzido, né? Pronto, eu acho que vamos ser mais... botar um pouco, equilibrar essa balança, eu concordo com você. Está menos reduzido e está dentro de parâmetros aceitáveis. O governo tem 4 anos para ser governo, apesar, por exemplo, de o Supremo Tribunal Federal ter aceitado a ação que questionou a extinção de conselhos, né, conselhos sociais importantes. O presidente havia extinto cerca de 52 conselhos de saúde, de educação, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, e houve aí uma articulação junto ao Supremo Tribunal Federal. Na verdade, uma articulação não, foi uma ação e o Supremo Tribunal Federal restabeleceu os conselhos. Inicialmente, na tramitação, o decreto que flexibiliza, né, a compra de armas no Brasil também foi derrubado. Agora, é interessante que o governo seja, entre outras medidas que o governo queria, por exemplo, a questão agora... Mas o governo não é governo, ele é governo. Não, mas você falou algo interessante. Em alguns momentos, o próprio Centrão e a oposição se juntam e derrotam o governo. Mas nas medidas da qual o Bolsonaro precisa de urgentíssima, ele está conseguindo avançar. Por exemplo, essa semana... a direção nacional do PSDB assumiu o que foi que ela declarou: apoio ao modelo de reforma da Previdência de Jair Messias Bolsonaro, que não é a mesma, Paulo, quando ele mandou para o Congresso. Nós temos lá na teoria de Freud sobre o funcionamento do aspecto psíquico humano, nós temos o ego que comanda as orientações quanto à realidade. Exatamente. Né? O id, que é aquilo mais precioso, o sentimento mais primitivo do ser humano, mas que ele faz tudo, né? E tem um superego que é para equilibrar. Parece que a reforma da Previdência segue mais ou menos esses princípios da contribuição de Freud, claro, fazendo as devidas, tirando as devidas proporções. Foi mandada uma reforma bem radical. Não, exatamente. E aí ela está sendo trazida para um mundo real, certo equilíbrio. O mundo real. Mundo real. Como foi abordado aqui, inclusive você lembrou. O que aconteceu? Os parlamentares disseram: poxa, nós não estamos ganhando, principalmente os parlamentares centrais, não estão ganhando nada. Então, pelo amor de Deus, nós vamos agora taxar aposentados, o pessoal do rural, não sei o quê. Eles olharam e disseram: peraí, BPC. Vamos ver aqui como é que a gente faz. E o governo, obviamente, abriu mão. Agora, ele botou aí um jogo pesado para os governadores e os prefeitos, principalmente das capitais, Paulo. Eles que vão fazer a sua reforma da Previdência, porque não vai ser mais conjunta, não vai ser o efeito cascata. O que acontece? Um partido como o Partido dos Trabalhadores é contra a reforma da Previdência, o PCdoB, o PSB e tal, e os seus governadores, se fizerem uma reforma tão parecida como a do Bolsonaro a nível estadual, e que esses partidos têm o dever de, em seus estados, manter a coerência do questionamento e buscar também equilibrar para que não seja uma reforma id, né? Então, quando eles foram votar agora, quando sair da CCJ e foram votar, eles vão pensar 2 vezes, vão dizer: peraí, eu vou ter um voto aqui, mas o meu partido, o governador do meu partido vai ter um voto diferente. Isso muda. Isso foi uma certa sutileza, uma esperteza, tá entendendo? E outra coisa, taxou o lucro dos brancos, né? Outra coisa é que nós vamos ter que tirar o chapéu. Nenhum dos governos federais fizeram isso na fonte. Isso é algo, Paulo, que indiscutivelmente a gente tem que dizer que foi um grande avanço. Vou dar um exemplo aqui. São 50 bilhões em 10 anos com a mudança da alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido para instituições financeiras, que sai de 15% para 20%. É algo que, na minha avaliação, vai repercutir bem, principalmente em setores que há muito tempo cobram que os lucros dos bancos é muito grande em relação às percas dos seus acionistas ou correntistas. Você falou em percentuais, seria muito importante, né? Eu acho que está meio no caminho sem volta,
que aquela desvinculação de receitas da União, que é a DRU, né? Exatamente. Voltasse pelo menos para 20%, porque agora está 30%, né? Que é o remanejamento de recursos do orçamento, inclusive do fundo, de todo o fundo previdenciário, do que coletado para fazer o pagamento de proventos de aposentadoria, 30%. Agora é interessante que ele vai desvinculado, né? Ele vai pegar o orçamento do Fundo do Amparo do Trabalhador, que é mais ou menos 300 bilhões, Paulo, e vai transferir para o BNDES, para também que seja usado no pagamento da Previdência. Então, Paulo, o formato já está se formando. Há uma perspectiva, sim, de ele conseguir aprovar. Essa vitória da mãe de todas as guerras abre para o governo Bolsonaro uma avenida, onde ele vai tentar também fazer a reforma tributária, o projeto anticrime de Sérgio Moro e por aí vai. Mas, Paulo, no geral, eu acredito que, terminada essa reforma, o cearense Ciro Gomes deverá ter um objeto para não só questionar, como abrir uma nova frente oposicionista que sai um pouco daquela questão de ser contra do contra, né, Paulo? Que eu acho que a população talvez não queira mais esse modelo. Um exemplo simples e objetivo. É indiscutivelmente que as peças publicitárias do governo federal, passadas nos canais abertos e fechados, têm indiscutivelmente conseguido angariar apoio perante a população da necessidade da reforma. Não que a maioria das pessoas, como eu e você, esteja acompanhando tão profundamente essas reformas. Eu acho que não. Eu acho que lá na frente, quando estiver perto da votação final, eu acho que as pessoas vão começar a se atentar mais. Que eu acho que é aí que é o ponto fundamental que o Ciro tem que se construir, na qual, fazendo um contraponto e balizado, né, Paulo? Dizendo quais são as questões positivas e as questões negativas. Porque o papel do ex-presidente Lula e do PT e dos seus aliados mais próximos não é o mesmo do Ciro e do PDT. É simplesmente tentar jogar a população contra a reforma da Previdência. Que se ela será boa ou não para o trabalhador é relativo. Você trouxe aí à tona personagem importante da política brasileira a partir daqui do estado do Ceará, Ciro Ferreira Gomes. E aí eu aqui lhe pergunto, né? O Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, para a aprovação do crédito suplementar, para pagar BPC, para pagar inúmeras contas importantes do governo, colocou que se não houvesse, não haveria dinheiro. Agora, no estado do Ceará, o governo segue pagando aposentados, pensionistas, servidores, realizando obras. O município de Fortaleza continua também avançando, entregando areninhas, continua reformando postos de saúde. Naturalmente, não estão a mil maravilhas como nós no Instagram e no Facebook gostaríamos, né? Há dificuldades, mas estes governos do estado e do município de Fortaleza continuam, né? É interessante. No Instagram e no Facebook do governador Camilo Santana, durante essa semana, ele esteve com o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto de Almeida, um dos responsáveis por parte de recursos que estão vindo para o estado do Ceará e para o município de Fortaleza. Eu acho interessante. Acaba-se com aquela ideia que no ano passado nós tínhamos um intermediário entre o governo estadual e o governo federal. Não tem mais isso. Eu acho que o papel duplo hoje do Camilo Santana é importante. É demonstrar que ele organizou o orçamento do estado para fazer essa travessia e ele pessoalmente fechando agora algumas torneiras, claro. Exatamente. Né? E ele agora é o principal interlocutor perante ao governo federal. Ou na figura junto a Paulo Guedes, ou na figura junto a Mansueto de Almeida. E aí, nós temos que ser honestos, já indo para o final desse programa. Existe um espírito republicano no governo de Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Ele já demonstrou que tanto na área da justiça, com Sérgio Moro, mandando as tropas aqui, naquele período dramático que a população sofreu e a sua permanência, como agora nessas discussões de verbas, aonde Mansueto de Almeida, junto com Paulo Guedes, tem demonstrado uma certa transparência republicana e um partidarismo. Não existe aí a questão situação e oposição, que isso é salutável, né, Paulo? É importante.
Consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, vamos continuar aí acompanhando os fatos importantes que acontecem no país, aqui no estado do Ceará, e nos próximos programas. Vamos trazer aqui as análises justamente com os nossos convidados. Viu, Paulo? E na nossa próxima gravação, eu acho que nós vamos dedicar uma parte do programa para discutir o movimento do dia 14, porque quando a gente estava gravando, o movimento estava acontecendo, então a gente não podia se precipitar numa análise antes do término do mesmo, né, Paulo? Então, mas eu acho que é importante a gente fazer uma análise no próximo programa mais aprofundado sobre essa nova faceta dos movimentos estudantis, dos movimentos sindicatos e dos partidos de oposições. Muito bem, vamos então encerrando o programa Pela Ordem. Obrigado, Luiz, pela presença. Agradeço. Obrigado a você pela honrosa e qualificada audiência ao programa Pela Ordem em Fortaleza, e em todo o estado do Ceará, pela TV Fortaleza e pela TV Assembleia da Assembleia Legislativa do estado do Ceará. Até o nosso próximo encontro. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.